Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje é terça-feira e eu venho apresentar para vocês as aulas de hoje. Como toda terça, hoje vocês terão nessa videoaula uma aula de matemática, uma aula de redação, uma aula de inglês, uma aula de educação física e uma aula de ciências. E as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula de matemática, ministrada pelo Mister Matheus. A segunda aula de redação, ministrada pela Miss Cristiane. A terceira aula de inglês, ministrada pelo Mister Steffley. A quarta aula de educação física, ministrada pelo Mister Igor. E, por fim, a última aula de ciências, ministrada pela Miss Val. Como sempre, estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam, além da agenda do dia. Pessoal, desde ontem nós estamos enviando para vocês a agenda. Passem essa agenda para a agenda de vocês, se organizem quanto às atividades de homework, ok? Pessoal, vale lembrar, né, a dica que nós sempre damos. A atividade do dia, façam no dia. Não deixem que suas atividades acumulem. E qualquer dúvida, nos procure, seja pelas nossas lives que acontecem ao longo da semana, seja pelas nossas redes sociais ou pelos números que nós já fornecemos para vocês lá nos grupos de WhatsApp. Ok? Pessoal, no mais, desejamos a todos então uma ótima terça-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Fala galera, na aula de hoje a gente vai aprender agora sobre probabilidade, tá? Então, quem quiser acompanhar está na página 86 e vamos começar. Gente, probabilidade, ó, tem aí, ó. Em algumas situações, como em uma loteria ou no lançamento de um dado, não é possível prever qual resultado vai ocorrer. Porém, podemos calcular a chance ou a probabilidade da ocorrência de certo resultado. Veja como podemos obter a probabilidade de ocorrer um número par voltado para cima no lançamento do seguinte dado. Tá? Então a gente tem aí um dado de 8 lados, que ele deu no livro aí pra gente. E ele quer saber qual que é a chance de sair um número par. A gente jogar esse dado para cima e sair um número par. Primeiro, vamos saber quantos números pares tem no dado. Então a gente tem o número 2, o número 4, o número 6 e o número 8. Esses são os números pares, ou seja, a gente tem 4 possibilidades. Correto? E quantos lados tem o dado? 8 lados no total, né? Então, 8 lados. E 4 possibilidades. A fórmula da probabilidade, gente, para vocês nunca esquecer, é esse aqui. A probabilidade é igual a, em cima, possibilidades sobre total ou amostra. O que é essa amostra? É o total. Igual no caso dos dados aqui, ó, a gente tem 4 possibilidades, em cima a gente coloca 4, sobre o total de 8 lados, né? Então, sobre 8. Agora a gente só dividir isso aqui, ó. Vai dar o quê? Vai dar 4 dividido por 8. 4 tem como dividir por 8? Não. Então coloca um zero aqui e um 0, aqui. 40 dividido por 8 dá 5. Então deu 40, 0, 0. Então 0,5. 0,5, gente, equivale a 50%. Tá? Beleza? Então a chance de sair um número par é de 50%. Ok? É bem simples. Então vamos lá, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos salvar. Vamos fazer o seguinte exemplo. Ó. Ainda considerando esse dado, qual a probabilidade de ocorrer um número par e primo na face voltada para cima? Então agora ele quer um número par e um número primo e primo. O que é número primo? Alguém lembra? Número primo é aquele que ele é divisível por 1 ou por ele mesmo. Tá? Então, dentre os números pares que a gente tem os números pares 2, 4, 8, 6 e 8. Ó, o número 8, ele é divisível por 1? É. Ele é divisível por ele mesmo? É. Ele é divisível por mais algum número? Sim. Ele é divisível por 2, por 4. Então, no 8 não é primo. E o 6, ele é divisível por 3 e por 2. Então, ele também não é primo. E o 4, ele é divisível por
2, então ele não é primo. E o 2, ele é divisível por 1 e por 2 somente, então o 2 é primo, então o 2 encaixa. Então, as possibilidades que eu tenho é só uma, então eu vou colocar uma em cima, e quantos lados tem o dado? Total 8, então é 1 sobre 8, ok? A gente divide 1 por 8, vai dar o quê? 1 dividido por 8 não tem como, coloca um 0, 0, 10 dividido por 8 vai dar 1, que vai dar 2. Opa, que vai dar 8, né? Vai sobrar 2. 2 se dividido por 8? Não, então coloca mais um 0 aqui. 20 dividido por 8 dá 2, que vai dar 16. Vai sobrar 4. Não é isso? Beleza. 4 tem como dividir por 8? Não. Coloca um 0 aqui e 5 agora. Então, 0,125, que vai dar 40 e vai dar 0. Então, 0,125. 0,125 é a mesma coisa que 12,5%. Então, eu jogando o dado para cima, eu vou ter 12,5% e sai um número par e ímpar. E par e primo, tá? Beleza? Então é isso aí, gente. Vamos ver aqui. O que mais que a gente tem aqui? Beleza, então é isso aí. Então, vou deixar para vocês fazerem. Igual, vamos fazer com um dado normal agora. Vamos supor que a gente tem um dado normal, né? O dado normal, ele tem 6 lados, não é isso? E vamos supor que eu quero que saia um número maior que 4. Número maior que 4. Então só pode ser o 5 e o 6. Não é isso? Porque maior que 4 só pode ser o 5 e o 6. Então eu tenho duas possibilidades. E quantos lados tem meu dado? 6. Então vai ficar 2 sobre 6. Dividindo, 2 dividido por 6 vai dar. Coloca um 0 aqui, um 0, aqui. Vai dar 3, que vai dar 18. Vai sobrar 2, vai dar 3 de novo. Vai dar 18, vai ficar nisso. 3, 3, 3, 3. Então isso aqui equivale a 33,33% aproximadamente. Tá? Então, é isso aí. Então, vou deixar para vocês fazerem, gente, a página 87. Tá? Só a página 87. Então, fazer página 87. Beleza, gente? Então, essa aí foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Valeu! Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 16 de junho, temos aí uma aula de redação. A aula é que segue aí o horário de aulas presenciais. Então, hoje nós estamos aí dando seguimento a um conteúdo que nós vimos ontem, que é o História em Quadrinhos. Na aula de ontem, nós falamos aí sobre a conceituação, sobre o conteúdo em si, né, tinha conceituação, exemplos, quando surgiu, como surgiu a história em quadrinhos, alguns elementos que compõem esse gênero textual, mostrei para vocês exemplos, falamos muito sobre detalhes aí que talvez muitos não conhecessem aí sobre esse gênero textual. E passei de atividade, de exercício, né, de produção textual, para ser feito em casa. E hoje nós estamos dando seguimento aí, tá? Em história em quadrinhos, nesse gênero textual. É um exercício que vocês estarão fazendo, é uma lista de exercícios de interpretação de uma história em quadrinhos. Então eu vou abrir para vocês aqui o documento, para vocês verem. É esse documento aqui, tá? É uma história em quadrinhos do Chico Bento, que é muito popular, muitos de vocês conhecem, gostam, outros conhecem, mas às vezes não gostam, né? Não gosta tanto, mas Chico Bento é um personagem muito popular, né? Dentro aí da nossa história aí.
na história literária, que é um personagem raiz, né, que vem aí da, né, ele é um personagem que eu não queria usar, eu queria usar um termo ele é ele é a caracterização aí do sertanejo, né, do homem simples, tá? Só que ele é muito sagaz, ele é muito esperto. Então, o Chico Bento, ele tem essa característica, né, de ser muito esperto. Por mais que pessoas olhem ele e pensem que ele é bobinho, mas ele não é. E isso fica muito evidente nessa história aqui, tá? Essa historinha aqui, ela conta aí um episódio, uma situação de que, né, o Chico Bento, ele é convidado aí para assistir uma palestra, né, junto com o primo dele, a professora do primo dele, o professor do primo dele. Só que nesse tempo aí que eles saem de casa para ir assistir essa palestra, acontece uma série de coisas que é retratada aqui nessa historinha. Então, eu quero que vocês leiam com muito cuidado, tá? Eu não vou ler com vocês agora nesse primeiro momento, eu vou ler só depois no momento da correção. Eu quero que vocês leiam com cuidado, prestem muita atenção nas palavras que o Chico Bento utiliza. Ele não fala de acordo com a norma culta, a norma padrão, porque é uma característica do personagem. Então, observem muito essa questão da linguagem dele e do contexto. E observem também qual problema, qual situação aparece nessa tirinha que é de grande relevância para o social, para a nossa sociedade, para a humanidade, na verdade. Então, essa é a historinha. Então, aqui, ó. Página 25, página 26, tá bem pequenininho, mas é só para vocês verem. Foi retirado da página 25, 26, aí tem a página 27 e a página 28. E aí termina na 28, com um fim aqui. E aí aqui é onde começam os exercícios. São esses exercícios que eu estarei lendo com vocês nesse momento. Exercício sobre a história em quadrinhos, Chico Bento, professor por natureza. 1. Com relação ao gênero e sua estruturação, responda. Qual é o gênero textual? Então, qual é o gênero textual que nós estamos estudando, né? Que nós estudamos ontem e hoje estamos fazendo exercícios? Qual é o tipo discursivo? O que significa isso, professor? O tipo discursivo, né? Como que eu vou encaixar isso aí dentro da minha resposta, né? Relacionada aí. Qual que é esse tipo discursivo? É um discurso direto ou é um discurso indireto? É um discurso marcado por falas ou não? É o recontar da fala do outro, ou as falas são ditas, né, de forma direta. Então é o que você vai estar colocando aí na sua resposta. C. Qual é o domínio discursivo desse gênero? Então, se eu sei que tem falas, né, que eu coloquei aí na letra B, tô falando aí, tem falas. Então, eu vou ter um domínio discursivo aí, né, um tipo de gênero discursivo aí, né, que é o quê? O discurso direto. O discurso direto é quando tem falas. E o discurso indireto é quando você reproduz a fala de alguém. 2. Qual o assunto do texto? Qual que é o assunto geral aí desse texto? 3. O que podemos entender sobre o título da história a partir das ações de Chico Bento? Então, tem o título. Qual que é o título? Chico Bento, professor por natureza. Então, né, o que nós podemos entender aí, né, sobre esse título, professor por natureza, a partir das ações? Que ações são essas? São as ações que são descritas na história em quadrinhos. 4. Ao final da história, o primo de Chico diz que ele não precisava assistir a palestra. Por quê? Então, por que aconteceu isso? 5. Porque o Zeca, primo de Chico, não consegue dizer o tema da palavra ou da palestra? Porque que toda vez que ele começa a falar o tema da palestra, mas ele não consegue. Então, por que isso acontece? E aqui no número 6, nos textos abaixo, identifique a quem ou que se referem as palavras destacadas. Palavras são essas palavras que estão em negrito. Então, olha só. Você veio comigo na palestra do meu professor. Esse meu faz referência a quem? Ao Chico Bento, ao primo dele,
né? O professor não é porque já apareceu. Algum outro personagem que aparece? Letra B. Deixa eu ponha ele de volta. Então, esse ele aí. Né? Então, você vai procurar saber para que ele faz referência a quem. Tá falando de quem? Esse ele e ele. C. Ele vai falar sobre ele quem? Então, você vai colocar aqui, né? Quem é esse ele? Isso é um perigo. Isso o quê? Colocar fogo, desmatar, pesca proibida. O que é isso? Mas o que é que você estava falando mesmo? Esse você tá falando de quem? Do primo, do professor, de algum outro personagem? E F, ei, vocês aí. Esse vocês é quem? Você vai procurar o quê? G, esses marvados vivem querendo cortar lenha. Esses é quem? Esses o quê? Lenhador, os professores, né? Porque aparece um professor aí na história. Quem que é que tá querendo cortar lenha? Você vai colocar aqui na frente, está no 15º quadrinho, tá? Então, são esses exercícios que vocês estarão respondendo, tá? De acordo com essa historinha aqui, ó. Chico Bento, professor por natureza. Então, essa é a atividade da nossa aula de hoje, né? De terça-feira, dia 16. Meninos, desejar para vocês aí uma ótima semana, tudo de bom para vocês, cuidem-se. Mantenham as atividades em dia. Quem tá com tarefa atrasada já procura aí colocar em dia, porque nós já estamos aí, né, mais da metade do mês. Então, nós estamos caminhando aí pro finalzinho aí do bimestre. Então, para fechar a nota, para ficar tudo ok, tudo bonitinho, vamos, quem tiver com atividade atrasada, vamos colocar isso aí em dia, tá? Já nessa semana, para não deixar tudo pra última hora, tá? Beijo para vocês, um ótimo dia, uma ótima semana. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Nosso último conteúdo do livro, certo? Que eu trabalhei com vocês. E a partir dessa aula, agora a gente vai começar com a revisão, ok? Então, tanto hoje, terça-feira, quanto amanhã, na quarta, nós vamos estar trabalhando com revisão dos conteúdos para o nosso teste final. Lembra que eu falei? Dia 22 a dia 26 é semana de avaliação, então estudem, estudem, estudem. E não se esqueçam que nós temos live, a live de vocês dia 19, se não me engano, sexta-feira, tem teste oral. Eu já passei os conteúdos para o Senge, pedi para que ele postasse no grupo da sala, grupo de WhatsApp da sala de vocês. Não sei se vocês estão no grupo, somente os pais. Então, corram atrás de saber sobre os conteúdos. Caso vocês não saibam, tem o grupo paralelo só dos alunos e dos professores. Me peçam lá ou me peçam no pessoal que eu mando os conteúdos para vocês. Não tem problema. Beleza? Vamos lá então. Eu dividi os conteúdos de vocês em partes, então vou passar metade da revisão hoje, metade da revisão na próxima aula, para vocês terem mais tempo e para entender um pouquinho mais, para relembrar, na verdade. Então a gente vai estar revisando, ok? Contents Reveal. Primeiro, voltando lá muito tempo atrás, época dos dinossauros, quando a gente começou o nosso segundo bimestre, eu passei para vocês o conteúdo de Party, foi bem na transição quarentena ali, certo? E aí a gente trabalhou isso em sala um pouquinho, mas foi um tema que ficou parado. E aí eu repeti o tema de Party com vocês um tempo depois. E Party nada mais é do que festa, certo? Creio eu que a maioria de vocês, cerca de 98%, conhecem a palavra, sabem o que significa. E nós vimos alguns exemplos de Party específicos lá no nosso livro. Eu passei no quadro para vocês também. E a gente conversou um pouquinho, mostrei vídeo, entre outros aspectos. Que party, festa, nós temos diferentes tipos. Por exemplo, birthday party, festa de aniversário, costume party, festa, como chama? Fantasia, a fantasia. Nós temos slumber party, festa do pijama, potluck party, que é aquela festa onde cada um leva um pouquinho de coisa, certo? Então nós temos inúmeras formas. Tem Halloween party, Christmas party, New Year's party, muitas festas. Certo? Então, nós trabalhamos com elas, eu preciso que vocês trabalhem com esse vocabulário. Birthday party, potluck party, costume party, slumber party. Lembrando desses nomes, vocês vão avaliar a imagem lá
e marcar a opção correta, ou tem que escrever o nome da festa, ok? De acordo com a imagem que vai estar lá na prova. Essa eu lembro, não vou garantir que eu lembro de todas as perguntas, de todas as questões, faz um tempo que eu criei a prova, mas vocês vão se dar super bem, é um conteúdo super fácil. Na verdade, a prova de vocês é uma das provas mais fáceis do Fundamental 2. Então, party, super bacana, nós sabemos o que é, vimos exemplos, tranquilinho. Crimes, lembra que nós trabalhamos um pouquinho com os crimes? Passei o conteúdo de crimes para vocês, após aquele conteúdo dos detectives. Pois é, lá vai pedir para vocês escreverem alguns tipos dos crimes. Vamos relembrar alguns dos crimes que nós tínhamos? Nós vimos aqui na nossa videoaula que nós tínhamos, por exemplo, speeding, que é excesso de velocidade, vandalism, que é vandalismo, theft, que é roubo, burglary, que é roubo à casa, carjacking, que é roubo de carro, pickpocketing, que é o abatedor de carteira, certo? Batedor de carteira. Oh my gosh. Não sei falar português, não sei essas expressões em português, eu sei inglês, é o que importa pra gente. Então, pickpocketing é quando a pessoa tira algo do seu bolso, não importa se é carteira, se é celular, se é whatever, ok? Então, é quando a pessoa te distrai pra te roubar. Pra te furtar, na verdade, né? Se não foi diretamente, é um furto. Então, galera, nós temos alguns desses tipos de crimes, certo? E nós vimos outro bem no finalzinho, quase no final do conteúdo, onde eu pedi para vocês darem uma analisada no que seria esse crime e qual seria um punishment correto para ele. Na verdade, era a opinião de vocês. Então, a gente trabalhou um pouquinho com kidnap. Lembra que kidnap significa sequestro? Pois é. Então, eu pedi para vocês darem um punishment. Vocês utilizarem a opinião de vocês para aplicar um punishment como se vocês fossem um judge desse caso. Beleza, então kidnap também entra em alguns dos crimes que nós temos. É até fácil de entrar porque é sonoro. Kidnap. Ok? Lembra de snap, de fingers. Vamos lá. Falando dos crimes, nós temos os punishments, que são as punições, ok? Então, as punições aplicadas pela police, pelo judge, ok? Social workers, assistentes sociais, entre outros aspectos. Então, os punishments são todas as penas aplicadas, as penalties, que são aplicadas a cada uma das pessoas, dos criminals. Ou seja, quem commit a crime, quem comete um crime. Beleza. Então, por exemplo, o vandalism. Qual que seria um punishment para vandalism? Geralmente é um social work, é um trabalho social, ok? Clean the city, help kids, clean school bathrooms, public school bathrooms, whatever, ok? Então nós temos alguns tipos de punishments que são aplicáveis para cada tipo de situation. Depois dos punishments, nós temos os words related to detectives. Nós começamos o capítulo falando sobre os detectives, certo? Ou seja, pessoas da police que ajudam a investigar os crimes, entre outros aspectos. Tranquilex. Quais são as palavras relacionadas a detective que eu até pedi para vocês ou continuarem o meu parágrafo ou que vocês iniciarem um novo parágrafo? Para vocês iniciarem um novo parágrafo. Seriam elas analyze, certo? Spy duas vezes, porque spy serve tanto para espião quanto para espiar. Aí nós temos solve, para resolver o crime, ok? Então nós temos diferentes palavras relacionadas a isso. Lembrem dessas palavras que vão ser muito importantes para vocês na nossa prova, ok? Deem uma estudada, avaliem. Quem criou eram 10 palavras, eu pedi para vocês escolherem 5, certo? Porque 2 eram correlacionadas, cada 2 ali tinha uma relação entre si, e aí vocês tinham que criar um parágrafo. Quem criou, estuda pelo parágrafo, vai ser super bacana. Vai ajudar pra caramba vocês, viu? Natural disasters. Passando para o nosso último conteúdo. Natural disasters são os desastres naturais que nós vimos. Tivemos um texto de interpretação lá no Google Classroom que falava sobre os natural disasters. Uma atividade bem no finalzinho, se não estou enganado, vocês tinham que desenhar alguns dos natural disasters representados no texto, certo? Beleza. Então nós temos avalanche, flood, que mais nós temos? Wildfire, hurricane, thunderstorm, tsunami, tornado, what else? What else we have? Landslide, certo? Entre outros aspectos que são natural disasters. Vocabulário também super importante isso daqui pra gente, ok? Se não me engano, pode ser que eu tô enganado, viu? Vai ter uma imagem na prova e vai ser de múltipla escolha ou de digitar o nome do desastre natural que está representado ali na imagem. Vai ser uma imagem só, ok? Vai cair só um natural disaster
Porém, não vai arriscar, né? Não vai atingir a sorte aí e querer estudar só um. Ah, vai cair esse, em nome de Jesus. Estuda todos, ok? É fácil de memorizar, é fácil de assimilar, porque a maioria parece com português. Fechou então, galera? Até mais. Estudem pra prova. Foco nas férias. E aí, turma? Beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tio Igor mais uma vez aqui propor mais uma atividade para vocês. Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades, espero que vocês estejam se divertindo, espero que vocês estejam ficando em casa também, né? Ó, hoje o tio Igor preparou 5 exercícios, certo? Hoje a nossa aula é uma aula de ginástica. 5 exercícios que vocês vão fazer em sequência, certo? Vocês vão fazer 6 voltas. O que significa uma volta? Você vai fazer um primeiro exercício, a quantidade que o professor vai colocar, segundo exercício, terceiro exercício, quarto exercício, quinto exercício. Terminou todos esses, isso é uma volta, certo? Vocês vão fazer 6 voltas, ok? Então vamos lá. Vou falar os exercícios e vou demonstrar todos eles também, tá bom? Primeiro exercício é o agachamento. Vocês, simples de se fazer, todos sabem. Segundo exercício é a escalada. Vou mostrar como funciona. Terceiro exercício, polichinelo. Quarto exercício é um abdominal, certo? E o quinto exercício é um afundo com chute. Então eu coloquei 2 aí que vocês acham que não fizeram ainda. O professor nunca passou, tá bom? Então vamos lá, vou explicar pra vocês, aí depois que eu explicar eu falo as quantidades, tá bom? Mas é bem simples de se fazer, espero que vocês gostem também e se divirtam. Ó, vamos lá. Primeiro exercício, agachamento. Joelho acompanha a largura do seu ombro, certo? Então você vai fazer um movimento de simulação que você estivesse sentando. Ó. Agacha e volta, certo? Vou fazer de frente. Ó, meu joelho, agacha e volta, certo? Esse é o primeiro exercício, é o agachamento. O segundo é a escalada. Vocês podem fazer com as mãos no chão ou com as mãos em um apoio. Então, coloquei o apoio, certo? Vou colocar os pés para trás e ó, certo? Vou simular uma corrida. Certo? Trazendo o meu joelho até o meu peito. Esse é o segundo exercício, escalada. Terceiro exercício, polichinelo. Todos sabem, né? Quarto exercício é o abdômen. Então, eu estou usando aqui uma toalha dobrada. Vou deitar. Deitadinho no chão, ó. Perna dobrada, mão atrás da cabeça. Sobe e volta. Sobe. Ok? Esse é o abdômen. Vamos para o quinto exercício, que é também uma novidade. É afundo com chute. Então eu desci, vou chutar na frente. Isso, chuto. Chuto. Você pode fazer dessa maneira, só uma perna, ou pode fazer as duas. Chuto. Alterno, chuto, alterno e chuto, certo? Esses são os 5 exercícios. Para não ficar difícil de se fazer, o professor propôs o quê? Vocês fazerem 6 voltas. Em todos esses exercícios, vocês vão fazer 20 repetições. Então, 20 repetições de agachamento, 20 repetições na escalada, vocês vão contar até 20. 20 repetições de polichinelo, 20 de abdômen e 20 de afundo com chute, certo? Vou mandar aí na descrição certinho para que vocês possam fazer, beleza? Então, são 5 exercícios: agachamento, escalada, polichinelo, abdômen e afundo com chute. 6 voltas de 20 repetições, ok? Ó, espero que gostem, chame alguém para fazer com vocês e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.
sétimo ano, né? Vamos para mais uma aula de ciências. A nossa aula agora vai ser revisão de gimnosperma e angiosperma. Então, daremos continuidade ao que nós já estamos estudando, né? Eu quero ver se no finalzinho do mês eu começo já o módulo 3. Então, as gimnospermas, elas são, né, plantas que elas não possuem vasos condutores de seiva. Então, por isso, o porte delas, né, são maiores, mas nem tanto. Por quê? Porque elas apresentam essas sementes, né, descobertas, nuas, que não é protegida pelo fruto, né? E essas sementes, né, elas estão sofrendo mutação. A água, né, que as gimnospermas, elas não têm essa dependência pela água, que a gente percebeu que as pteridófitas e as briófitas possuem, né? Essa independência, gente, é para reprodução, tá? Ela não precisa da reprodução para ter a semente, e ela nem também precisa dos polinizadores, né? Como as angiospermas. Elas possuem vasos condutores de seiva, são procariontes, né? Autótrofas. Para elas alcançar as grandes atitudes que ela tem o xilema e o floema. Elas possuem ramos, né, com folhas especializadas para reprodução, que é o gametófito e o esporófito. E também elas são chamadas de estróbilos ou coníferas, né, por causa do formato de coifa de suas estruturas. As gimnospermas, né, gimno significa nua, espermas, sementes, né, então é um terceiro grupo do planeta Terra a evoluir de maneira diferente, né, e quando a gente fala em surgir, né, ele vai falar que finalmente eles não têm essa dependência pela água. E aí, essa dependência pela água, eu vou precisar de animais que irão transportar. No caso da gimnosperma, é o vento que vai transportar os grãos de pólen de uma planta até a outra. Assim, né, como as pteridófitas possuem vasos condutores de seiva e tecidos bem desenvolvidos. Eles são o primeiro grupo a apresentar semente. O embrião é nutrido e protegido por ele. E não, né, apresentam frutos, tá? Flores também não, tá? Atrativas, coloridas, com cheiro igual às nossas, das angiospermas, não tem. Aqui eu tenho a reprodução das gimnospermas. Então, eu tenho uma planta masculina e uma planta feminina. A planta masculina vai desenvolver e no topo dela, nas folhas dela, eu vou ter escrito lá que a parte masculina, ela produz os grãos de pólen. A parte feminina, né, ela vai ter a osfera e dentro da osfera o óvulo. E aí, quando junta, né, a osfera com o grilo, né, os dois se juntam e vai formar um novo ser, né? E aí esse novo ser, ele vai apresentar e após a fecundação, né, o tubo polínico vai desenvolvendo. E aí eu tenho lá a semente
já fecundada com o embrião, que ao cair no solo ela vai germinar. Então, o estróbilo masculino, né, ele produz os grãos de pólen e são transportados pelo vento até o estróbilo feminino. Ocorre a formação, né, de um tubo polínico que vai levar o gameta masculino até o óvulo. Aí acontece a fecundação. Nessa fecundação haverá a formação de um embrião dentro da semente, e aí com os dias eu vou ter a germinação da semente nesse solo, né? Lembrando vocês que depois da fecundação, meninos, eu vou ter a formação de um embrião dentro da semente, e aí quando essa semente for polinizada, né, é levada pelo vento, ela cai no solo, e ao cair no solo, essa planta ela vai germinar, e ao germinar, ela vai, né, dar origem a uma planta jovem, e depois de adulta, ela vai formar os estróbilos. Nós temos as angiospermas, que é um grupo de plantas com a maior diversidade. Então, ela tem uma ampla diversidade de habitats. Então, elas têm desde plantas aquáticas, quanto a, né, plantas na caatinga e no deserto. As angiospermas são encontradas em qualquer ambiente, apresentam os dois vasos condutores, que é o xilema e o floema, apresentam flores coloridas, não dependem da água para sua reprodução. As flores são bastante coloridas. Claro, meninos, além daquelas outras características, né? São pluricelulares, elas são pluricelulares, são eucariontes, certo? Autótrofos. Aqui eu tenho desenhos de umas flores. Lembrando que essas partes laranjadinhas nas flores, eles são que é onde tem a produção dos grãos de pólen. A diversidade das angiospermas, meninas. As angiospermas, elas são mais de 285 mil espécies descritas, tá? Que foram estudadas, descritas suas características. Extremamente diversas, como milha, banana, amendoim, palmito, coco, tá? Goiabeira, castanha do Pará, arroz, feijão, trigo, e entre outras características, né, que elas possuem. Né, nós temos as plantas aquáticas. Esse negócio toda hora fica virando. As angiospermas, meninos, elas se dividem em dois grupos, tá? Monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas, né? Arroz, milho, grama, açúcar, né? Cana de açúcar. As dicotiledôneas, nós temos, né, o feijão, a arrozeira, a macieira, o tomateiro, né? O que apresenta, às vezes, muitas sementes. Aqui eu tenho a fase de reprodução das angiospermas. Eu vou ter uma flor, né? A planta jovem, ela vai produzir as flores. Nas flores eu tenho a parte feminina e a parte masculina. A parte feminina é o gineceu e a masculina é o... Agora esqueci o nome. Feminina gineceu, masculina androceu, tá? Aí lá na parte masculina eu vou ter os grãos de pólen. Esses grãos de pólen, eles vão vir, né? Um inseto vai lá para pegar o néctar, né? Encosta lá nos grãos de pólen que passa para a roupa dele, e aí vai até ele chegar no seu local com o grão de pólen, né, chegando lá no gineceu. Ele vai entrar no tubo polínico e fecundar. Após ele fecundar o óvulo, certo?
Aí eu tenho um óvulo fecundado e esse óvulo fecundado, né, vai desenvolvendo até ele, né, nascer. A gente fala nascer porque é um embrião, né? Então, esse embrião, ele desenvolve, vamos colocar que ele desenvolve, brota, germina, e aí esse embrião vai dar a formação, né, da semente do fruto. E aí, quando germina, dá origem a uma nova planta. Vou colocar para vocês uma atividade avaliativa no Classroom como revisão para nossa avaliação da próxima semana. Vocês devem responder lá na plataforma, não é para me enviar por e-mail. E lá você vai responder apenas uma única vez, tá, meninos? Às vezes, eu vou responder e depois eu volto para me corrigir as erradas, não tem como. E aí, se você for responder de novo, você vai estar enviando 2 vezes o mesmo arquivo. E a tia Valsa vai corrigir o primeiro que chegar para ela, tá ok? Beijos para vocês, até a próxima aula.